fazer uma pergunta para você? Você poderia me dizer o que é DIP? Tenho a mínima ideia. Nossa, tem mais uma jovem ali. Eu posso te fazer uma pergunta? Você pode me dizer, alguma de vocês duas pode me dizer o que seria o DIP? Não sei, faço a mínima ideia. Nunca te passou na cabeça DIP? D-E-I-P. E você, sabe me dizer o que seria o DIP? Dia Internacional da Paz? Não sei, qualquer coisa. Não tenho a mínima ideia. E você de casa, será que saberia me dizer o que é DIP? Vamos ver aqui na rua se tem mais alguém que possa nos dizer. Com licença, posso fazer uma pergunta para o senhor? Você saberia me dizer o que seria o DIP? Não. O senhor nunca imaginou DIP? Nem na sua cabeça, o que seria DIP? DIP? Não, ainda não. Sei bem o que é. E você de casa, sabe me dizer o que seria DIP? Você sabia que neste momento mais de 100 milhões de cristãos ao redor do mundo estão sendo perseguidos por causa da sua fé? Cristãos esses que não têm a liberdade de andar com a Bíblia na mão, ou de muito menos falar de Jesus publicamente. O DIP nada mais é que o domingo da igreja perseguida. Todo 19 de junho esse dia é marcado para que as igrejas lembrem que há muitos dos nossos irmãos que não têm a liberdade de expressão que temos, como por exemplo aqui no Brasil. Cristãos esses que fazem cultos subterrâneos, em cavernas e que sofrem todos os tipos de perseguições. Perseguições essas que podem ser psicológicas ou físicas. Cristãos que são massacrados apenas por falar que Jesus existe e que Ele quer salvar e libertar vidas. Hoje aqui na IAP 125 nós estamos realizando o DIP. Estamos fazendo momentos de orações, cantinas para que tudo seja investido. Dia esse criado pelo nosso irmão André, pelas missões Portas Abertas. Nós vamos entrevistar algumas das nossas irmãs que estão realizando esse trabalho aqui na igreja. Você sabia que existem cristãos secretos? É sobre isso que nós vamos falar aqui na nossa entrevista com a nossa evangelista Daniela, boa tarde, e com a nossa obreira Denise, né? Jovens essas que estão aqui trabalhando na organização do DIP aqui na IAP 125, e nós vamos falar sobre isso, sobre essa igreja que é perseguida, essa igreja que tem que ficar entre a sombra para que ela possa viver, não é verdade? Obreira Denise, para você, qual a importância do DIP nas igrejas? Qual a importância desse domingo de realmente trazer à luz que existe uma igreja que precisa da nossa oração, precisa da nossa intercessão e que nós precisamos ajudar? A importância desse dia é que nós mostramos para a igreja do Brasil, para a igreja local, o quanto é difícil servir a Deus fora aqui do Brasil, fora de um país que você tem um livre acesso à religião. Então, assim, nós mostramos para a igreja vídeos relacionados a irmãos que estão perseguidos lá, que são mortos, que são totalmente, assim, lançados, excluídos da sociedade porque seguem a Cristo. Então, nós mostramos tudo, né? Mostramos a realidade do que os nossos irmãos lá passam, né? Sofrem, passam fome, são excluídos, essa é a palavra certa. Então nós mostramos para a igreja essa realidade. Deixando bem claro, na verdade, a obreira Denise, que esses vídeos são verídicos, não são historinhas inventadas, são os irmãos que realmente sofrem perseguição por amor a Jesus. Evangelista Daniela, você acha assim que o DIP falta ser divulgado mais nas igrejas, falta mais os pastores conhecer as missões Portas Abertas, conhecer essa igreja que é perseguida, essa igreja que realmente precisa de nós irmãos aqui, que temos essa liberdade de estar ajudando, orando, enviando. Você acha que está faltando ainda muita divulgação nas igrejas sobre o DIP? Com certeza, né? Bom, atualmente 100 milhões de cristãos sofrem perseguições por causa da fé, né? A fé em Cristo Jesus. Então, a igreja pelo menos devia reconhecer essa perseguição, né, desses países. Então, falta divulgação, né? Falta a igreja do Brasil se interessar mais, né, pelo DIP, né, pelo dia da igreja perseguida. Pelo menos um dia, né? A gente tem um dia 19 de junho, né, que é hoje, que está acontecendo no nosso DIP, na nossa igreja.
Então, a gente quer passar para todas as igrejas do Brasil, né, esse trabalho, e que não fique só nesse trabalho, né, que fique em outros, a gente não é apenas um dia, né, os cristãos perseguidos não são perseguidos apenas um dia, então, eles precisam da nossa oração, precisam da nossa intercessão e precisam da nossa ajuda. Então, irmãos, no Brasil, a gente faz um apelo para vocês poderem também se interessar por esse dia e por esses irmãos perseguidos. Isso mesmo, olha só. Tem um país que, são 50 países, irmãos, que fazem parte do Janela das 40. Países esses que o evangelho é reprimido de todas as formas. É reprimido na perseguição física, moral, como a nossa obreira Denise disse, são excluídos da sociedade. E às vezes um dos maiores inimigos deles são os próprios familiares, né? Que não aceitam, na verdade, obreira Denise, que acabam denunciando os seus próprios familiares que se converteram para serem mortos, na verdade. Isso é muito real. Na Coreia do Norte, se você fizer parte de uma família e se eles descobrirem que você serve a Deus, tchau. Porque eles vão te entregar e você pode ser morto, pode ser esquartejado. Algumas famílias veem seus próprios filhos suas próprias filhas sendo estrupadas em suas frentes. Então, assim, é algo fora do normal. Não tem como você tentar imaginar que é uma situação muito delicada. Agora, imagina só, você ser entregue pela sua própria família. Então, é uma questão muito difícil. E eles passam por tudo isso, com cabeça erguida. Então, assim, é uma lição de moral para nós, cristãos, que servimos a Deus em um país que é totalmente liberal ao Evangelho. E a Coreia do Norte está entre o primeiro país, né? O número 1 em perseguição a cristão, em assim, não aceitar mesmo que o Evangelho, por quê? Porque o Evangelho é libertador. A partir do momento que você conhece Jesus, você vê que você é livre, né? O Evangelho tem esse poder de libertar, né? E nós estávamos vendo aqui nos nossos dados que na faixa de Gaza só tem uma igreja. Olha só, uma igreja sem membros e que esse número vai diminuindo, porque o Islã é uma religião que realmente assim, é difícil. Eles querem que as pessoas se convertam ao Islã e se você não aceitar, você sofre represália, não é verdade? E você venha ter a consciência que Jesus está voltando e que você foi escolhida a Ele para levar a palavra do Senhor. Nunca desista de Jesus por causa de algo que você pensa que é mais forte que você, uma perseguição familiar. Lembre-se sempre dessa igreja perseguida, que são pessoas que são mortas, torturadas, mas que elas continuam ali perseverando, continuam ali buscando, porque elas sabem que há um Deus no céu que não desiste delas. E nós queremos aqui dizer como você pode ajudar a igreja perseguida, como você pode ajudar esses irmãos em oração, porque missões, na verdade, missões se faz de 3 formas, né? Quais são as 3 formas que nós podemos fazer missão? Orando, indo e contribuindo. Se você não pode contribuir, ore. Se você não pode ir, envie alguém, né? Porque a obra de Deus também tem que ser feita da mesma maneira. Com certeza. Inclusive, na verdade, agora em julho nós vamos ter nossa viagem missionária da Tsunami, que é uma junta de missões que nós temos local na Igreja do Apocalipse. E esses missionários vão olhar o Nordeste, levar Bíblia, levar roupas, porque tem igrejas nossas que tem lugares que até então, alguns anos atrás, nem água tinha, mas havia pastores ali pregando a palavra. Então, irmãos, há uma igreja que ainda precisa de você, é uma igreja que é perseguida. Adote um desses 50 países. Nós vamos estar passando no site toda a relação. Escolha um para você orar, Egito, Afeganistão, Butão, escolha um desses países que você venha adotar de coração. E nós vamos colocar aqui para você também entrar no site da Missões Portas Abertas, pegar o número da conta, para que você possa estar contribuindo financeiramente, contribuindo orando, para que esse trabalho nunca pare, porque ele só vai cessar no dia que Jesus nos chamar. E até lá há muito o que fazer. Nós montamos uma tenda, na verdade, irmãos, tem uma tenda de oração que nós vamos ali porque tem alguém orando, nós vamos tentar. É importante, hoje o dia todo vai ter um trabalho voltado a isso, cantina, para um pouco do trabalho que está sendo realizado durante esse dia aqui na Igreja Apocalipse. Bom, nós hoje estamos com um culto abençoado, voltado realmente a missões, né? Então, assim, hoje foi feito uma cantina especial pela manhã e à noite também estaremos fazendo uma cantina especial para que esses dinheiros sejam investidos em missões.
E também estamos orando, intercedendo. A cada momento existe uma pessoa lá fora na terra intercedendo por esses países, pelos nossos irmãos que estão passando por essa perseguição todinha. Glória a Deus por isso. Então eu quero agradecer aqui a evangelista Daniel. Deus te abençoe. A obreira Denise, Deus abençoe vocês, as moças que estão se provando que a juventude no Brasil ainda tem esperança para vocês. Porque jovem, eis a força. Amém? Estamos aqui na frente da tenda de oração. Tenda essa que foi montada para que o dia inteiro e durante o culto à noite tivesse pessoas intercedendo por esse dia, intercedendo por essa igreja que é perseguida, essa igreja que precisa que nós possamos, a igreja do Brasil, alertarmos que essa igreja precisa da nossa intercessão, precisa da nossa oração. É uma igreja que está alicerçada no Senhor, mas sem a nossa intercessão é muito mais difícil. E nós vamos falar aqui com o nosso pastor Almiro, que está aqui dentro clamando a Jesus por essa obra missionária. Vamos entrar aqui na tenda. Certamente escolheu a você. Deus te escolheu para ser um participante pastor Almiro. Deus te escolheu para ser um participante. Eu sei que você está orando aqui, né? Buscando ao Senhor, mas eu queria falar um pouquinho com o Senhor. Né? Nós estamos aqui nessa tenda onde foi montado todo algo, né? Para que vocês possam estar intercedendo, buscando ao Senhor. Eu queria que o Senhor falasse um pouquinho do que é orar por uma igreja que é perseguida, orar por irmãos que o Senhor nem conhece, né? O Senhor nunca nem viu, mas sabe que faz parte do corpo de Cristo, sabe que precisa da sua oração, da nossa oração. Eu queria que o Senhor desse uma palavra nessa tarde àqueles que estão nos ouvindo. Em primeiro lugar, orar é uma missão do crente. Jesus diz que nós temos que orar sem cessar. Então a oração, ela move o braço de Deus em favor do homem aqui na terra. E essas pessoas que precisam da nossa oração são pessoas carentes, são pessoas que dependem da igreja atual, para que essa pessoa possa ser forte e ser corajosa. O Senhor Jesus disse que enquanto ele orava, o céu se abriu. Então quando a gente ora, o céu se abre. E essas pessoas, ela precisa realmente de fortalecimento. O apóstolo Paulo disse que nós temos que orar uns pelos outros. E essa é a importância da oração. A oração nada mais é do que o oxigênio da alma. E quando você está dormindo, você está respirando. Quando você está comendo, está respirando. Então quando você ora, a alma é alimentada. E eu quero dizer que nós, a Igreja Apocalipse, ela tem essa missão de orar pelo Brasil, pelo mundo, porque essa é uma missão que o Senhor Jesus deixou para a igreja aqui na terra. E isso é mais do que a obrigação nossa, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por essa tenda que foi montada aqui, né? Para que as pessoas possam estar orando, né? Então nós vamos deixar aqui o Senhor continuar buscando a Deus por essa igreja, né? E eu sei que nossa oração vai chegar ao céu, porque a Bíblia diz: clama a mim e eu responder-te-ei. Amém? Nós estamos aqui com o nosso pastor Adilson, que nos deu total liberdade para realizar esse trabalho aqui na igreja nesse dia. E eu queria perguntar ao senhor, pastor, se o senhor acha que realmente é importante conscientizar os irmãos brasileiros que existe sim uma igreja perseguida e que muitos ainda nem sabem dessa existência? Com certeza, Glaucione, a importância da igreja nesse dia, de saber o que de fato tem acontecido nos países de igreja perseguida, são mais ou menos 50 países. Isso dá à igreja a noção de que fato está acontecendo. Fatos que a igreja até então não sabia muito pouco. E nesse dia de hoje nós tivemos uma noção bastante real, dolorida, mas que a igreja precisa estar ciente para orar, para interceder, buscar a Deus por essas pessoas. Uma vez que nós temos ciência do que tem acontecido, com certeza o povo de Deus estará mobilizado para orar, para interceder. E nossos irmãos dos países perseguidos estarão cobertos de uma cobertura espiritual de intercessão, de oração, trazendo a realidade. Hoje nós vemos muito povo de Deus reclamando de luta, de dificuldades. Muitos querem abandonar a fé, muitas vezes por pouco. E vendo a realidade dos irmãos da igreja perseguida, então nos dará força para buscar Deus e saber que tem irmãos passando por muito mais dificuldade, muito mais luta, que precisa da nossa intercessão, do nosso clamor. Eu acho muito importante, e essa igreja estará sempre à disposição
para expor essa realidade da igreja perseguida. E estaremos orando, buscando a Deus por esse povo, que é o nosso povo, é o povo de Deus, que está do outro lado do mundo, passando lutas, dificuldades, mas não abandonaram a sua fé. A igreja Apocalipse abre as portas, está junto com esse povo para buscar a Deus. Outra pergunta que eu queria fazer para o senhor. Aqui no Brasil a gente tem uma liberdade imensa de expressão. Você pode ser o que você quiser, né? O senhor acha assim que essa liberdade tem feito com que a igreja brasileira perca um pouco da essência do que é realmente o evangelho em Jesus Cristo? Uma certa feita, Glaucione, Jesus disse assim: o meu reino não é comida e nem bebida. A igreja brasileira tem, de alguma forma, perdido um pouco o foco do evangelho. Hoje as pessoas vêm até Jesus pelo que ele pode dar, pelo que ele pode oferecer. Vem a Jesus, até de uma certa, entre aspas, um pouco iludido. Não que Deus não possa fazer, Deus é um Deus de milagre. Ele dá casa, dá carro, ele prospera a pessoa. Mas não é essa a visão e o foco do reino de Deus. O reino de Deus vai mais além. Nós devemos servir a Deus não pelo que Ele tem, mas pelo que Ele é. E os irmãos da igreja perseguida, eles servem a Deus nesse foco, nesse objetivo. Eles estão ali porque eles amam a Deus. Eles não têm ambição porque querem alguma coisa. Eles perderam tudo e continuam servindo a Deus. Alguns perdem a família, perdem os filhos, passam anos presos, mas continuam servindo a Deus, continuam na fé verdadeira. Então, a igreja brasileira, ela perdeu-se um pouco o foco. Essa liberdade que ela tem, ela de alguma forma, ela está saindo do objetivo do evangelho, está deixando os cristãos acomodados, assim, tranquilos. E aí Deus tem uma palavra para nós, quando ele diz em Efésios: desperta do que dorme, levanta-te dentre os mortos. A igreja brasileira precisa despertar. Eu creio nesse despertar de Deus. Esse dia, por exemplo, é um despertar de Deus. É uma forma de Deus acordar a igreja brasileira e dizer: olha a realidade do meu reino, olha o que o meu povo passa por mim. Nós hoje na escola bíblica tivemos uma ministração que falava sobre isso. Aquele que não deixa pai e mãe por amor de mim não é digno de mim, não é abandonar a família, mas é ser capaz de olhar as dificuldades, carregar a cruz e jamais abandonar a Jesus. Eu creio que a igreja brasileira tem uma qualidade extraordinária. Ela precisa acordar. Os cristãos do Brasil precisam entender que evangelho não é só oba-oba, não é brincadeira, é uma coisa séria, precisa ser assumida com graça, com amor, mas Deus tem dado a nós essa graça. Aproveitar dessa liberdade para falar de Jesus, para ganhar almas para o Senhor, mas acima de tudo, para anunciar que Jesus está voltando. Acordar enquanto é tempo e zelar e orar por esses irmãos que tanto dependem da nossa oração e da nossa intercessão. Aproveitar que temos o tempo e a liberdade para orar. Por que não orar e buscar a Deus? Fica aí esse recado para o povo de Deus. A igreja brasileira precisa acordar e esse é o tempo de acordar. Que Deus abençoe vocês. Tem apoiado aqui esse trabalho, e se você ainda não tem esse trabalho na sua igreja, procure saber mais.